O calvinismo diz que o rico será salvo e o pobre será condenado. A reforma protestante foi o que originou, deu origem ao capitalismo. Quem que é Max Weber? Que história é essa? Da onde surgiu isso? Bom, meu nome é Vitor, eu estou aqui mais uma vez nesse canal para falar um pouquinho com vocês sobre filosofia, história, teologia e o que mais nós conseguirmos falar. E esse é um assunto muito interessante porque esse é um assunto muito comum no ensino médio. Eu sou professor de História e Filosofia do ensino médio e frequentemente quando nós vamos lidar com reforma protestante e consequentemente nós vamos lidar com o calvinismo, porque João Calvino, sem dúvidas, é um dos reformadores mais importantes da história. Então, quando nós vamos lidar com o calvinismo, essa ideia parece que já vem pronta. E eu sei que essa é uma ideia comum muito de cursinhos preparatórios. Eu já peguei material didático que traz essa ideia. A ideia de que João Calvino supostamente disse que o rico é salvo e o pobre está condenado ao inferno. Mas essa é uma ideia sem base. Essa é uma ideia que, se você pegar as institutas e ler as institutas, você vai perceber que João Calvino nunca disse nada disso. As institutas da religião cristã é a obra mais importante de João Calvino, é considerada assim um dos pilares, uma das obras basilares quando a gente vai tratar sobre protestantismo, sobre filosofia protestante, e João Calvino nunca disse nada semelhante a isso nas institutas, muito menos em suas outras obras, em suas outras cartas, em seus outros escritos. Nós não vemos João Calvino dizendo nada parecido com isso. E essa ideia, ela vem muito de Max Weber. Supostamente vem de Max Weber, porque na verdade Max Weber também nunca disse isso. Quem é Max Weber? Max Weber é um dos 3 importantes sociólogos que nós vamos chamar ali da sociologia clássica, dos sociólogos clássicos. Então, na sociologia, nós temos ali uma tríade de pensadores que são importantes para o que nós entendemos como sociologia hoje, para o que nós temos de conceitos básicos da sociologia hoje, e essa tríade é Durkheim, Karl Marx e Max Weber, e essas são as bases da sociologia moderna, essas são as bases da sociologia dos dias de hoje. E aí, supostamente, Weber, em seu livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, vai dizer isso, que o calvinismo, ele defendia a ideia de que o rico está condenado, está predestinado ao céu, enquanto o pobre está condenado ao inferno. Só que não foi isso que o Weber disse. A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo é um livro importantíssimo para as faculdades da área de humanas. Então, se você vai fazer qualquer faculdade na área das humanidades, sociologia, filosofia, história, você com certeza vai ter contato com essa obra, porque realmente é uma obra muito importante. E essa obra, ela vai trazer a ideia, trazer a conclusão de que o protestantismo foi fundamental para o surgimento e manutenção do capitalismo moderno. É isso que Max Weber diz. E aí Max Weber vai ter como argumentação alguns motivos básicos ali. Então, o que Max Weber vai falar? Ele vai falar, olha, a liberdade proposta pelo protestantismo, porque antes a liberdade era menor. Então, inegavelmente, o protestantismo ele vai trazer um avanço para as liberdades individuais. E a própria livre expressão, que nós vamos chamar, então, o livre exame da palavra de Deus, então o fato de todos poderem ter contato com a Bíblia e verificar se aquilo que está sendo pregado é coerente com a Bíblia, que é um dos preceitos básicos da Reforma Protestante, e nós vamos chamar isso de livre exame, não é livre interpretação, mas livre exame, só que esse é um debate para outro momento, essa diferença entre livre interpretação e livre exame. Mas essa ideia do livre exame, por exemplo, vai trazer uma liberdade maior para o indivíduo. Sem contar que o humanismo, ele está diretamente ligado com a Reforma Protestante. Então essas ideias de liberdades individuais, essa ideia de liberdade do homem, todas essas ideias, elas são muito pautadas, muito fundamentadas ali na Reforma Protestante. A Reforma Protestante faz uso muito dessas ideias. E aí o que o Weber vai dizer? Ele vai dizer, olha,
essa liberdade proposta pelo protestantismo, na verdade, vai gerar um senso de individualidade muito grande para as instituições e para as pessoas. Então, um dos argumentos de Weber é dizer que essa liberdade vai tornar as pessoas mais individualistas, mais egoístas, e dessa forma elas vão, por exemplo, acumular riquezas, que é uma das bases, uma das fundamentações do capitalismo. Outra coisa que Weber vai dizer, ele vai dizer que a aversão que o protestantismo vai gerar ao desperdício, na verdade vai gerar acúmulo de riqueza e não generosidade. Então, ele vai dizer que sim, realmente havia essa aversão ao desperdício na doutrina protestante, só que esse valor, esse princípio protestante, ele na verdade vai gerar um acúmulo de riqueza para as pessoas vão guardar mais e gastar menos, ao invés de doar, serem generosos. Essa foi outra leitura feita por Weber. E aí a argumentação mais central, a argumentação mais básica, a argumentação mais fundamental de Weber para dizer que o protestantismo foi essencial para o surgimento do capitalismo moderno é a ideia de que a forma como o protestantismo enxerga o trabalho, e aí na filosofia a gente tem até um termo alemão para definir isso, que é Beruf, vocação, porque a forma como o catolicismo romano enxergava a vocação era muito sacerdotal, eclesiástica. Então, o vocacionado era aquele que trabalhava na igreja ou para a igreja. E aí, o que o protestantismo vai propor? Ele vai propor essa ideia filosófica alemã, que nós chamamos de Beruf, que é vocação, que é uma vocação diferente da vocação católica romana. Porque essa ideia de vocação diz que, independente de onde você trabalha, do cargo que você exerça, você está ali como alguém vocacionado por Deus. Então, o sacerdote, para o protestantismo, é alguém vocacionado por Deus. E aí, quando eu falo sobre sacerdote, é claro que nós também temos que tratar o sacerdócio universal, que aí também é outra questão para outro vídeo, mas quando eu falo sacerdote, eu falo sobre a figura do pastor, que não necessariamente é um sacerdote único, porque nós temos no protestantismo o sacerdócio universal. Mas essa ideia do pastor ser o único vocacionado, ela é derrubada pelo protestantismo, porque o pastor sim é alguém vocacionado, mas não apenas o pastor. A pessoa que trabalha vendendo as coisas dela na feira é alguém vocacionada e precisa fazer aquilo com excelência para a glória de Deus. A pessoa que trabalha como diarista arrumando a casa de alguém, ela faz aquilo como alguém vocacionado e faz para a glória de Deus. O professor, as diferentes profissões, todas essas, para o protestantismo, precisavam ser enxergadas como cargos vocacionados que precisavam ser feitos para a glória de Deus. E aí Weber vai ter acesso, essa conclusão de Weber é correta, porque sim, o protestantismo enxerga a vocação dessa forma, e aí quando Weber tem contato com essa forma de enxergar a vocação, essa forma de enxergar o trabalho, ele vai dizer que isso foi essencial para a estruturação de domínio e para a relação de poder presente no capitalismo. Então, o chefe sendo chefe, o empregado obedecendo cegamente ao chefe, que é algo inegavelmente comum ao capitalismo, então muitas empresas funcionam dessa forma. Weber vai dizer que essa forma que o protestantismo enxerga o trabalho vai estruturar essa relação de domínio, essa relação de poder, e até mesmo vai pautar a diferenciação de classes. Nós até temos alguns calvinistas que ao longo da história, por quê? Porque a primeiro momento é verdadeiro que o calvinismo ele vai gerar uma ansiedade muito grande em algumas pessoas. Será que eu sou predestinado? Será que eu não sou predestinado? E esse vai ser um debate que vai correr ao longo dos séculos.
Porque o calvinismo tem essa base da predestinação absoluta, o calvinismo tem essa base de que Deus predestina para a salvação segundo a sua vontade. Filosoficamente nós chamamos isso de determinismo. Então o calvinismo tem essa filosofia determinista, isso é verdadeiro, e isso vai gerar uma ansiedade ali ao longo dos séculos das pessoas tentando descobrir se elas são ou não predestinadas, se elas são ou não escolhidas para a salvação. E aí ao longo da história eles vão tentar procurar sinais da predestinação. E aí alguns calvinistas vão propor que um dos sinais para a predestinação é você ser rico. Então se você fosse rico, esse seria um sinal para a predestinação. Essa é uma ideia que alguns calvinistas vão defender ao longo da história. Mas perceba que essa não é uma ideia de João Calvino, primeira coisa. Segundo, os calvinistas que diziam isso, eles não diziam que o pobre está condenado ao inferno e o rico está predestinado ao céu. Eles apontavam isso como um sinal. Isso por si só é errado. Hoje eu entendo isso filosoficamente como errado. O acúmulo de riquezas, a sua condição financeira não é necessariamente um sinal para a sua salvação. Então, esse é o primeiro ponto. Só que mesmo quem defendia isso não dizia um argumento tão simples como frequentemente é difundido por aí. E até mesmo analisando a obra de Weber, tem algumas coisas que eu discordo. Então, e esse primeiro apontamento é um apontamento, inclusive, não meu, mas do Jonas Madureira. Jonas Madureira é doutor em filosofia, e ele vai dizer o seguinte: olha, um dos grandes problemas da conclusão de Weber é que ela analisa apenas uma porção do protestantismo, que é o puritanismo. E além de analisar só uma porção do protestantismo, ela analisa uma única pessoa dessa porção. Porque a obra de Weber ela é muito fundamentada em Baxter, que era um teólogo puritano. E essa fundamentação dele talvez seja um erro, porque o protestantismo é muito mais amplo que isso. Se fosse para nós analisarmos o protestantismo de forma generalizada, além de ser um trabalho muito difícil, nós não poderíamos focar apenas nos puritanos e nem apenas em Baxter. Então, nós temos aí essa primeira imprecisão, erro de Max Weber. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos colocar. E nas próprias argumentações que o Weber vai utilizar, nós vemos algumas incongruências históricas. Então, por exemplo, Weber vai dizer que a aversão à pobreza proposta pelo protestantismo, em especial pelo calvinismo mesmo, isso não vai gerar generosidade. Só que quando nós olhamos Genebra, por exemplo, a cidade de Genebra, a Genebra de João Calvino, onde os índices de pobreza e mendicância durante a Reforma Protestante diminuíram drasticamente, nós percebemos que a experiência histórica não foi muito bem por aí. Essa aversão ao desperdício gerou sim uma generosidade. Em alguns casos gerou acúmulo de riqueza, com certeza. Nós não estamos negando essa conclusão de Weber, mas nós estamos dizendo que essa conclusão de Weber ela é muito específica, ela equivale a uma porção específica do protestantismo e a uma pessoa específica dessa porção. Então, é um debate necessário. E aí, qual que é o debate em cima disso? O protestantismo realmente tem ligação com o capitalismo tem essa ligação com o protestantismo, isso foi algo benéfico, isso foi algo maléfico. Essas argumentações de Max Weber, elas estão corretas? Ele teve um erro aqui, teve outro erro ali. Como nós lidamos com tudo isso? Tudo isso são debates extremamente necessários, principalmente para o meio acadêmico. Principalmente para um aluno que está chegando no ensino médio
E a prova do Enem, por exemplo, vai cobrar isso. A universidade que ele entrar vai cobrar isso. Então, é um debate necessário. Só que esse debate precisa partir do pressuposto correto. E, novamente, o pressuposto correto não é a ideia simples, a ideia idiota de que o pobre está condenado ao inferno e o rico está predestinado ao céu. João Calvino nunca disse isso e Max Weber nunca afirmou que João Calvino disse isso. Certo? Esse vídeo foi bom? Eu falei mais corrido, acho que esse vídeo não vai ter corte, mas é isso. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, tenha abençoado você de alguma forma. Lembrando que aqui nesse canal eu gosto de falar de história e teologia. História é minha área de formação, teologia a área que eu tenho amado cada vez mais. Isso, abraço, Deus abençoe vocês, se inscreve no canal se você quiser receber mais conteúdos desse tipo e nós nos vemos aí em uma próxima oportunidade.